Me chamo Marcos Andrei e vou falar sobre rede de computadores e a internet. A internet é um dos maiores sistemas já criados pela humanidade. E vamos explicar um pouco sobre esse sistema. Falar sobre conceitos básicos de arquiteturas, tipo de rede, periferia da internet, meios físicos, núcleo da internet e QoS. Como a internet é dividida? A internet é dividida em hardware e software, e é uma infraestrutura de rede que fornece serviços para vários tipos de aplicação. E quais os componentes que formam a internet? São vários componentes: hosts, servidores, roteadores, modems, estações bases, smartphones e torres de telefone. Enlaces e computadores. Sistemas finais são conectados por enlaces de comunicação e computadores de pacote. A taxa de transmissão de um enlace é 1000 bits por segundo. O comutador de pacote encaminha um pacote em um de seus enlaces de comunicação de entrada para um de seus enlaces de comunicação de saída. Os comutadores mais proeminentes da internet hoje são os roteadores e os comutadores de enlace. Roteadores são utilizados principalmente no núcleo da rede, enquanto as camadas de enlace são utilizadas em redes de acesso. As redes comutadas por pacote são semelhantes às redes rodoviárias. Uma grande fábrica precisa levar uma grande quantidade de carga a outro ponto. Então ela usa caminhões onde ela empacota, o produto é empacotado e ela coloca em caminhões. São vários caminhões saindo, um pela rodovia A, outro pela rodovia B, outro pela rodovia C, até chegar um mesmo diferente. Mas ao chegar, eles são empacotados, eles são descarregados e colocados na mesma remessa, são agrupados. Sistemas finais da internet acessam a internet por meio de provedores. Cada ISP é uma rede de comutadores de pacote e de enlaces de comunicação. Os sistemas finais, os comutadores de pacote e outras peças da internet executam protocolos que controlam o envio e recebimento de informações. Os mais usados são o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol. Esses dois são mais importantes da internet. Mas afinal, o que é um protocolo? Em uma analogia humana, é imaginar uma conversa entre duas pessoas, A e B. A pessoa A falaria oi e esperaria a resposta da pessoa B, um oi. Caso isso não aconteça, ou a pessoa B dê outro tipo de resposta, significaria uma falta de comunicação, uma falta de entendimento. Isso pode ser o mesmo fato na internet, quando os protocolos são diferentes. Eles não se interagem e nenhuma tarefa útil pode ser realizada. O protocolo de rede, é semelhante ao humano. A diferença é que quem faz a troca de mensagens, as atividades que envolvem duas ou mais entidades remotas, comunicam-se são governadas por protocolo. Um exemplo: quando digitamos o URL de uma página no browser, primeiramente o computador envia a mensagem ao servidor, o servidor retornará uma mensagem de resposta de conexão, sabendo que está tudo ok. O computador requisita o documento da web, enviando o nome da página que ele quer no servidor. Por fim, o servidor retorna a página. Periferia da internet. No sistema de rede de computadores, servidores, smartphones e outros dispositivos conectados à internet, são frequentemente chamados de sistemas finais. São chamados assim pois estão na periferia da internet. Sistemas finais são chamados de hospedeiros, hosts, porque hospedam programas de aplicação. E acesso. Vamos falar agora sobre um pouco de redes de acesso. A forma, é considerado rede de acesso um enlace físico que conecta um sistema final ao primeiro roteador de borda.
parindo de um sistema final até outro qualquer. E vamos dar exemplo. Os sistemas, as redes de acesso são dial-up, que no ano de 1990 todos os usuários acessavam a internet por meio de linha telefônica analógica, utilizando o modem de escada. Se chama dial-up pelo fato de o software usuário ligar um número de telefone até ISP. A desvantagem do dial-up é que ela é uma internet muito lenta. A taxa máxima de velocidade é 56 kbps. E enquanto uma pessoa usa a internet, ela não pode fazer ligações do seu telefone fixo. E a DSL? Normalmente a conexão DSL ela é fornecida pela mesma empresa que fornece a linha telefônica. O computador dado ao modem, que se conecta a distribuidor ou multiplexador, que é o ponto onde chega as linhas telefônicas. E a vantagem é que a taxa de transmissão é de 1 a 2 megabits e a taxa de recebimento é entre 128 kbps a 1 megabits. E também se pode falar a internet, pode se falar ao telefone ao mesmo tempo que usa a internet. A cabo. Enquanto a tecnologia de ópio e a DSL utilizam a rede telefônica, a internet a cabo ela utiliza a infraestrutura da internet, da televisão. A maior diferença entre a conexão a cabo e a DSL é que a conexão ponto entre a residência e a SP, a DSL ela conecta diretamente a residência à ISP, e a cabo não, ela conecta da ISP a várias outras residências. Então, quando se usa na residência A, B, C e D usando a internet ao mesmo tempo, a internet fica lenta. Quando só a A está usando, a internet fica rápida. Então tem essa variação. Isso não acontece com a DSL. A FTTH, ou a fibra ótica, né? As redes mais simples de distribuição óticas é chamada de fibra direta, onde sai da central telefônica e vai direto para a residência. A FTTH pode potencialmente prover taxa de acesso à internet na faixa de gigabits por segundo. Ethernet. A rede local LAN geralmente utiliza por conectar sistemas finais ao roteador de periferia. A rede LAN é a mais utilizada em universidades, empresas. A internet utiliza par de fios trançados para conectar a um computador à internet. Wi-Fi. Em uma LAN sem fio, o usuário recebe e envia pacotes por pontos de acesso que está conectado à internet. O acesso sem fio é baseado na tecnologia IEEE 802.11, ou seja, Wi-Fi. Longa distância. Ao acessar o Wi-Fi, é preciso estar próximo ao ponto de acesso. Para acessar a longa distância, o usuário precisa utilizar a internet móvel do celular, que utiliza a infraestrutura da internet ao celular para estações de base. Meios físicos. Para entendermos os meios físicos, podemos imaginar um bit que sai de um sistema final, passa pelo cabo, chegando ao primeiro roteador que envia para o segundo e assim por diante, por vários transmissores e receptores, passando por fios de cobre, cabo coaxial, cabo de fibra ótica, espectro de rádio, até chegar ao seu destino. Par de fio de cobre trançado é o meio de transmissão mais comumente usado em LANs e residências. Cabo coaxial. Com par trançado, o coaxial é composto por dois condutores de cobre, possui isolamentos e blindagens especiais e podem
alcança altas taxas de bits, muito utilizados em sistemas de televisão. Fibra ótica. A fibra ótica conduz pulsos de luz, onde cada um deles representa um bit. A taxa de transmissão de uma única fibra pode suportar taxas elevadíssimas, que podem chegar a centenas de gigabits por segundo. Canais terrestres. Canais de rádios carregam sinais dentro de espectros eletromagnéticos. São instalações que não requerem cabos físicos e conseguem transmitir um sinal de longa distância. Canais de rádios por satélites. Um satélite de comunicação liga dois ou mais transmissores receptores de micro-ondas das estações terrestres. Dois tipos de satélites são de comunicações: satélites geoestacionários e satélite de órbita baixa. Núcleo de rede. O núcleo de rede fala sobre a parte de dentro da internet que é formada por rede de computadores de pacote e enlaces. Comutação de pacotes. Em uma aplicação de rede, sistemas finais se comunicam entre si para enviar mensagem. O originador fragmenta a mensagem em longas em porções de dados menores denominados pacote. A maioria dos computadores utilizam a transmissão armazena e reenvia, que significa que o comutador de pacote deve receber o pacote inteiro antes que possa começar a transmitir o primeiro bit para o enlace de saída. Atraso de fila e perda de pacote. A cada comutador de pacote estão ligados vários enlaces. O computador de pacote possui um buffer de saída que armazena pacotes prestes a serem enviados pelo roteador enlace. Caso o pacote esteja chegando, precisa ser transmitido por um ocupado com a transmissão de outro pacote, deve aguardar o buffer de saída. Caso o buffer esteja lotado, ocorre perda de pacote. Tabelas de repasse e protocolo de roteamento. Como o roteador determina qual enlace que deve conduzir o pacote? Quando o IP de um sistema final decide enviar um pacote, ele coloca o endereço de IP onde deve ser entregue o pacote. Como os endereços postais. Quando um roteador recebe um pacote, ele lê o IP, identifica qual caminho aquele pacote deve seguir. Especificamente, cada roteador possui uma tabela de encaminhamento que mapeia o endereço de destino. Comutação de circuito. Nesse tipo de comutação, diferente da de pacotes, ele reserva até o final da sessão de comunicação os recursos necessários para a comunicação. As redes de telefonia são um exemplo de rede de comutação de circuito. Antes do remetente enviar a informação, a rede precisa estabelecer uma conexão entre ele e o destinatário. A multiplexação em redes de comutação de circuito. Um circuito é implementado em um enlace por multiplexação por divisão de frequência ou por multiplexação por divisão de tempo. No enlace FDM, que é por frequência, reserva uma banda de frequência para cada conexão durante o período da ligação. No enlace TDM, o tempo é dividido em quadros de duração fixa. A cada quadro é dividido um número fixo de compartimentos. QoS. QoS significa qualidade de serviço. Ele é um conjunto de mecanismos que assegura o desempenho garantindo uma largura de banda necessária para fazer uma operação. Ao utilizá-lo, pode-se alterar a forma com que o pacote de rede são enviados para a internet. E como funciona? O QoS marca os pacotes como tipos de serviço e os roteadores são configurados para criar filas de prioridades. Um dos benefícios do QoS é a quantidade de experiência para o usuário, pois garante tempo de resposta mais adequado de acordo com a prioridade de acesso. Bibliografia foi tirado do livro de Rede de Computadores e Internet, quinta edição do Google, especificamente seções 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.
me